Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, reverenda Cassilene. Muito obrigado por essa oportunidade que me dá de conversar diretamente assim com os nossos irmãos aí de Portugal. Um oceano inteiro nos separa, mas a gente se sente próximo por causa dessas tecnologias que fazem com que um fale daqui e o outro escute de milhares de quilômetros de distância. Essa tem sido uma experiência positiva nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. A gente consegue chegar com muita facilidade aonde anos atrás a gente não conseguiria chegar nunca. Eu quero então agradecer e dizer que aqui no Brasil, às vezes o pessoal fala de um sotaque português, e eu sempre respondo que, na verdade, não existe sotaque português. O português fala português. Nós aqui no Brasil é que temos um sotaque diferente, talvez a gente fale brasileiro. Eu espero que vocês aí de Portugal já estejam acostumados com os muitos brasileiros que vão por aí a falar o nosso idioma, né? Que a gente chama aqui de português, mas talvez na verdade devesse chamar brasileiro, porque a gente não fala o português bem falado como vocês aí de Portugal. Então, na esperança que vocês possam entender o que eu estou falando, que não precise de legenda ou de dublagem, eu queria deixar uma breve palavra para vocês. Vamos ver se a gente não passa muito do tempo. No dia 17 de dezembro, lá em 1862, mais ou menos, foi ordenado o primeiro pastor brasileiro. Era um padre católico que foi evangelizado pelos primeiros pastores dos Estados Unidos que vieram implantar o presbiterianismo no Brasil. E por causa disso, o dia 17 de dezembro é, no Brasil, o dia do pastor presbiteriano, porque foi o dia da ordenação de José Manuel da Conceição, o primeiro pastor genuinamente brasileiro ordenado aqui em nosso país. Pois bem, no dia 17 de dezembro, agora, poucos dias atrás, enquanto nós agradecíamos a Deus pela vida dos pastores e das pastoras do Brasil, faleceu um pastor da nossa igreja, reverendo Otaviano, e faleceu por causa da Covid. E a gente achou essa coincidência interessante, né? Porque no dia do pastor presbiteriano morre mais um pastor presbiteriano. A gente fica refletindo como que essa enfermidade que assola o mundo inteiro não faz diferença entre homem e mulher, jovem ou velho, pastor ou leigo, ateu ou religioso. Ela está em todos os lugares. Aí em Portugal, a gente sabe, já morreram em torno de 6.000 pessoas. No Brasil já estamos chegando a 190 mil. Enfim, são situações que fazem a gente pensar: o que está acontecendo? Será que Deus virou as costas para o mundo? Será que Deus abandonou o mundo? Será que Deus abandonou a igreja? Afinal, os pastores também estão morrendo. Nesse período de quarentena, na qual a gente fica com uma solidão muito grande por estar distante dos irmãos, esse pensamento vem à nossa mente. Será que Deus nos abandonou? Pensando sobre isso, eu me lembrei de momentos da história do povo de Deus. Lembrei especificamente de um dos momentos mais difíceis, né? Quando o povo teve que passar 40 anos caminhando no deserto, sob a liderança de Moisés, mas na verdade guiado por Deus. E a palavra de Deus diz que Deus mostrava para o povo o caminho que o povo devia seguir. Durante o dia, numa coluna de nuvens, e durante a noite, numa coluna de fogo. E assim o povo caminhava de dia e de noite, seguindo a direção que Deus apontava. Ou seja, mesmo no deserto, mesmo por 40 anos, enfrentando falta de alimento, falta de bebida, dificuldades, enfermidades, inimigos no caminho, indo para um lugar onde eles não sabiam onde era, ainda assim, eles não estavam sozinhos. Deus estava com eles. Talvez tenha sido inspirado nessa história que o salmista Davi, o rei Davi, escreveu no Salmo 23, esse texto que a gente conhece tão bem. Vamos nos lembrar? Está escrito no versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E por que Davi não temia? Porque sabia que Deus estava lá com ele. A vara e o cajado consolam. Ou seja, o texto não diz assim que, como eu ando com Deus, eu nunca passarei por um vale sombrio, escuro, terrível como a morte. Mas ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, eu não temo, porque Deus está comigo. Ou seja, Deus não abandona o seu servo, Deus não abandona o seu povo, ainda que o povo esteja passando por um vale escuro, sombrio, como a morte. Pois bem,
Passam-se muitos anos e o próprio Deus se encarna na pessoa de Jesus e vem viver entre nós, mostrando com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu exemplo, o que Deus espera da humanidade, daquele que se chama pelo seu nome. Mas Jesus também, depois de ser crucificado, morrer e ressuscitar, vai embora. Será que ele nos abandonou? Olha o que ele disse em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus prometeu que, mesmo que ele estivesse fisicamente indo embora, ele não estaria nos abandonando, porque ele estaria conosco até o final dos tempos. No final dos tempos, todos nós vamos nos encontrar novamente. Mas não quer dizer que Jesus viveu ali naquele período, lá no começo da história da igreja, que ele estava indo embora para voltar na sua segunda vinda. Jesus disse que eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então, aquela crença que Davi tinha de que eu não temo o vale da sombra da morte, porque Deus está comigo, foi reforçada agora na pessoa de Jesus, que diz, eu estarei com você até o final dos tempos. Mas como Jesus não estaria fisicamente, como ele não poderia ser tocado, abraçado, como ele não poderia responder uma pergunta diretamente, ele ainda fez uma coisa melhor. Vejam o que o Evangelho registra em João, capítulo 14, verso 46. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, Davi descobriu que não teme porque Deus está com ele mesmo no vale da sombra da morte. Jesus prometeu que estaria conosco para sempre. Jesus não passou apenas 30 anos, 33 ali com aqueles discípulos, depois foi embora. Jesus está conosco porque a promessa dele se cumpre. E além do Pai, além do Filho, o Espírito Santo está conosco para sempre, todos os dias, habitando em nós, nos fortalecendo, nos orientando, nos corrigindo, nos inspirando, levantando a gente quando a gente tropeça. Por isso, meus irmãos, a gente precisa crer que mesmo no meio desse furacão, dessa tempestade, dessa dificuldade, desse deserto que o mundo inteiro está passando, Deus não nos abandonou. Muitas vezes nós abandonamos a Deus, como o filho pródigo, né, que sai de casa, vai para o mundo, gasta tudo, mas o pai fica esperando ele de volta, e quando o filho volta, Deus o recebe, porque Deus não abandona os seus filhos. É claro que quando você está passando pelo deserto, quando você está passando pela tempestade, como aqueles discípulos estavam no barco com Jesus no meio da tempestade, vem o medo, vem o temor, mas o mesmo Deus que acalmou a tempestade, o mesmo Deus que caminhou no deserto, o mesmo Deus que está com Davi, com cada um de nós, no vale da sombra da morte, ele está nos acompanhando nesse momento. Tudo passa, a tempestade passa, o deserto passa. O povo de Deus levou 40 anos no deserto, mas o deserto acabou e eles chegaram na Terra Prometida. Essa pandemia, essa quarentena, essa enfermidade, pode passar 1 ano, 2, mas ela vai passar. O amor de Deus que não passa nunca. A gente começa a ter as boas notícias que as vacinas já estão começando a serem exportadas, distribuídas, e em breve, 2020 vai ser uma lembrança de um ano muito difícil, mas um ano em que a gente teve a possibilidade de repensar o nosso relacionamento com a família, o nosso relacionamento com a igreja, o nosso relacionamento com Deus, como a nossa vida está totalmente nas mãos deles. E por mais que a gente seja forte, se ache jovem, saudável, uma coisinha microscópica pode entrar na nossa sociedade e causar milhares, até milhões de mortes, como está acontecendo. A minha palavra para vocês nessa noite, nesse período que o Natal está se aproximando, é que Jesus não veio apenas como aquela criança pequena que nasceu em Belém, depois ficou grande, morreu, ressuscitou e nos deixou sozinhos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um, estão conosco nessa enfermidade, estão conosco nessa provação, estão conosco caminhando nesse deserto, nesse vale de sombra de morte. Por isso, mesmo que ao nosso redor as pessoas estejam caindo, as pessoas estejam desesperadas, as pessoas estejam sem fé, sem esperança, mesmo que morram pastores, pastoras, líderes da igreja, pessoas jovens, nada disso significa que Deus nos abandonou. Portanto, creia, e essa mensagem do Natal,
nesse tempo de renovação de esperança, pode fazer com que seja real para você. Deus está caminhando com você. O Senhor de todas as coisas, o Deus criador de todo o universo, nos olha com, talvez assim, como a gente olha para aquele vírus, uma coisa muito pequena, mas Ele nos ama imensamente. Foi dito uma vez que o cientista, quando olha no microscópio, ele consegue entender aquela bactériazinha, aquele vírus muito pequeno. Mas o vírusinho muito pequeno, se olhar para cima pelo microscópio, ele nunca vai entender o cientista. Da mesma forma, Deus lá de cima nos olha muito pequenininho e nos entende. A gente daqui de baixo, quando olha para cima, não consegue entender Deus, porque Ele está acima das nossas limitações, da nossa capacidade de entendimento. Mas uma coisa é verdade, Deus é fiel. E mesmo que a gente seja infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Caminhe para esse período de Natal, caminhe para essa entrada do Ano Novo com essa esperança. Deus nos deu sabedoria, Deus equipou pessoas para que pudessem preparar as vacinas que vão ser distribuídas e em breve a Covid-19 vai ser uma lembrança que vai ficar para trás. Mas a companhia de Deus durante todo esse período ao nosso lado, a nossa saudade, o amor que a gente sente um para os outros, que está aumentando por causa da distância, esse vai permanecer. E a gente vai poder, então, testemunhar que a gente conseguiu vencer, apesar de tanta dificuldade nos rodeando. Que Deus te abençoe, que a gente possa se encontrar em breve. Eu espero mesmo, de coração, que agora no ano de 2021, mas lá talvez para o segundo semestre, eu possa visitar vocês presencialmente. E vou dar aquele abraço em nome do povo brasileiro, em nome da Igreja do Brasil, a todos vocês que a gente aprendeu a amar, mesmo estando tão distante assim uns dos outros. Que Deus te abençoe, fique na paz, mantenham a fé e lembre, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco desde o início do mundo e vão permanecer conosco até o confins dos tempos. Deus te abençoe, fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.